Muito bem. No meu programinha GEL, eu já tenho os dados e os pontos que considera a distribuição das amostras pelo município, e esses pontos eles possuem atributos. Esse aqui é o limite do município e o que tem os pontos. Você pode perceber que todos os meus dados eu sistematizo no seguinte, sempre colocando sufixo ou prefixo para o nome do arquivo. E nomes em geoprocessamento, seguindo aquela mesma lógica lá do cabeçalho da planilha, eles não podem conter espaços e coisas desse tipo. Então, se eu tenho uma camada chamada Duque de Caxias, underline, UTM23S, significa que esse limite, o limite do município, ele foi reprojetado, porque a interpolação funciona melhor no sistema de coordenadas planas. Se você tem dúvidas sobre sistema de coordenadas geográficas ou sistema de coordenadas planas, você pode entrar em contato com o instrutor e o instrutor vai colocar você a par dessas informações. Então, interpolação funciona com dados no sistema plano ou projetado. Consultando a base de dados da camada de Duque de Caxias, através da tabela de atributos, eu posso verificar como está o estado dos atributos. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho cadastrado nesta base um ID, um campo sequencial, é exemplo do Microsoft Excel, e tenho também uma coluna chamada amostras. Tenho as amostras. Qual é a relação disso aqui com a minha tabela? É que eu vou estabelecer uma ligação, uma união de tabelas, tomando a coluna amostra como referência. Eu tenho amostras aqui e tenho amostras aqui também. Isso vai orientar a distribuição espacial desse fenômeno a ser estudado, que no caso aqui são os efeitos da dengue, um estudo hipotético, ou seja, foi feito meramente para ilustrar como seria um estudo de fato. E eu tenho esse valor da média e outros valores que eu quero trazer para o sistema SIG. Então, quando uma planilha não tem coordenadas, ela precisa ter um campo de ligação com o dado de geoprocessamento. Então aqui, cada pontinho representa uma localização geográfica, onde a pessoa foi lá com o GPS, na casa da pessoa, o georreferenciou, o geocodificou o endereço da pessoa e distribuiu espacialmente sobre o município. E agora vamos estabelecer esta ligação. Quando eu tenho uma planilha do Excel em XLS, XLS, e essa planilha não tem coordenadas, basta salvar normalmente, é o exemplo que você viu aqui, e adicionar esses dados como se fosse um shapefile. Como fazer? Você clica aqui no recurso adicionar camada vetorial, troque a codificação para UTF-8 e clica aqui em conjunto de dados no botão buscar. Então você navega até a pasta, que é Excel, eu vou encontrar minha listagem em XLSX, poderia ser XLS também. Aqui, só para apontar para você, você deve marcar a extensão como todos os arquivos, senão, se estiver, por exemplo, marcado como shapefiles, ele não vai visualizar nada na pasta do Microsoft Excel. Portanto, troque a visualização das extensões para todos os arquivos. Clique em abrir e depois, de novo, você clica em abrir novamente. Aqui estão a listagem de dados de atendimento dos hospitais para o município. Vamos abrir, por exemplo, a tabela de atributos dessa importação. Como você pode observar, a padronização é idêntica ao que você visualizou no Microsoft Excel. Então, esses são os passos para importar uma planilha que não possui coordenadas, mas possui um campo de ligação com os dados de amostra. Muito bem, eu tenho uma planilha que foi importada diretamente do Microsoft Excel, está aqui a planilha, e eu usei o recurso adicionar camada vetorial do QGIS, que adicionei a planilha normalmente. Como eu posso realizar a união entre esses dados importados do Microsoft Excel, que é representado por essa camada aqui, com os meus pontos? Como estabelecer essa ligação? Em primeiro lugar, conforme mencionado no vídeo anterior, você deve ter um campo de ligação
entre os dois dados. Aqui eu tenho os dados do GPS, que são os pontos, que contém os focos de atendimento ali, o foco do mosquito nas áreas de atendimento no município. E aqui eu tenho um campo que liga amostras na tabela, e na tabela de atributos dos pontos que representam essa área de estudo, eu tenho aqui amostras também. Então você pode observar que existe um campo em comum entre as duas tabelas, e isso favorece a união. As duas tabelas possuem um campo amostras aqui e amostras aqui também. Como eu posso estabelecer a união no sistema QGIS? Vamos lá, vou fechar aqui também. Na camada dos pontos, consulte as propriedades. Em seguida, clique no item Uniões. Está aqui, ó, as propriedades da camada Duque de Caxias pontos. Eu tenho aqui os itens Uniões. Clico aqui no mais para adicionar uma nova união. Em seguida, vou unir a camada Listagem. Da listagem que eu quero unir. Qual é o campo? Amostras. E campo-alvo, amostras também. Como você pode observar, os dois campos possuem a mesma natureza. O que seria essa natureza? São dois campos de texto. Então, esses dois campos de texto, eles podem estabelecer essa relação de união de tabelas. Em seguida, eu recomendo você marcar um prefixo personalizado, e você pode digitar aqui, por exemplo, um underline. Então, um underline para evitar ficar o nome grandão na coluna. Clique em OK. E OK novamente. Esta é a união estabelecida com os dados que vieram lá do Excel. Então você viu que eu já tinha uma coluna ID amostras, ele repetiu o ID aqui, um ID, está vendo o prefixo 1, porque é importante, um projeto, um foco de mosquito. Então aqui, eu esqueci de formatar essa coluna, mas não tem problema. Aqui também média de atendimento, eu esqueci de formatar. Por isso que eu falei que é bom e importante, porque o QGIS pode dar conflito com campos com essa natureza. Então aqui, a planilha está pronta, a união foi estabelecida. Basta eu gravar essa informação através da função salvar como e gravar no formato shapefile. Vou gravar com as mesmas características do dado original. Vou botar aqui, Duque de Caxias amostras, OK. Amostra. As amostras importadas. Vai ser assim. Salvar. E vou gravar a codificação como TF8, adicionar o arquivo no mapa, OK.